Vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais, eu diria, fundamentais e ao mesmo tempo intrigantes de Sigmund Freud, a transferência. É uma ideia que está no coração da psicanálise. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que é que a gente parece repetir os mesmos padrões nos relacionamentos de novo e de novo? Sabe, parece que tem um roteiro invisível guiando tudo. Pois é, essa mesma questão deixava Freud absolutamente fascinado. E a primeira pista que Freud encontrou para desvendar esse mistério, bom, veio da observação de algo que hoje parece óbvio, né? O nosso passado molda e muito o nosso presente, especialmente o jeito como a gente ama. Ele teve essa sacada de que todos nós carregamos uma espécie de projeto, um modelo inconsciente do que é o amor. E o nome que ele deu para esse projeto? Clichê. Mas calma, não é o clichê que a gente pensa hoje em dia de algo batido. Para Freud, o clichê é como uma chapa de impressão, sabe? Um molde, uma matriz que se forma lá na infância, misturando o que já vem com a gente, nossa disposição, com as nossas primeiras experiências de vida, de amor, de cuidado. Então, olha só que interessante o processo. Esse molde, esse clichê, passa a ditar as regras do jogo. Ele define o que a gente busca no amor, as condições para amar, os desejos que a gente precisa satisfazer. E a parte mais maluca, talvez, é que a gente passa a vida inteira reimprimindo esse clichê em cada nova pessoa, em cada novo relacionamento. E o pior, sem ter a menor ideia de que estamos fazendo isso. Ok, então se a gente tem esse molde interno, a próxima pergunta é como é que ele sai de dentro da gente e vai parar nos outros? Como é que esses padrões se projetam nas pessoas da nossa vida? E Freud percebeu que isso acontecia de uma forma muito, mas muito intensa na figura do próprio analista durante a terapia. A ideia base do Freud que é a seguinte: quando a nossa necessidade de amor não encontra uma satisfação completa na realidade, essa energia psíquica que ele chamava de libido, ela não desaparece. Ela fica ali meio que esperando, em um estado de prontidão. E aí, ela se volta com toda essa expectativa para cada pessoa nova que cruza nosso caminho, sabe? Procurando um lugar para se encaixar, para se ancorar. E essa projeção, essa busca por um lugar para ancorar a libido, não é aleatória, não. Ela segue uns modelos bem específicos e muito poderosos que a gente carrega dentro de nós, as ímagos. Pensa nisso como as imagens internas que a gente formou das nossas figuras mais importantes, pai, mãe, irmãos. Então, de repente, o analista, um novo amor ou um chefe, vira o receptáculo de todos aqueles sentimentos que, na verdade, eram direcionados a essas figuras do passado. É exatamente aqui que a coisa começa a ficar complicada. A gente chega no grande paradoxo, o mistério que o próprio Freud se deparou. Porque essa projeção, essa transferência que parecia ser a chave para a cura, de repente, virou o maior obstáculo. E ele precisava desesperadamente entender o porquê. Olha só que loucura essa contradição. Fora do ambiente da análise, essa conexão, a transferência, é o que faz a coisa funcionar. É o que cria confiança, é a base para qualquer sucesso. Mas dentro da análise, assim que o trabalho começa a tocar nos pontos sensíveis, pronto. A mesma transferência se torna a resistência mais forte de todas. É um verdadeiro vira-casaca psicológico. A pergunta que deve ter tirado o sono de Freud era essa, né? Como é que pode a ferramenta que deveria ser a maior aliada da terapia se transforma de repente no maior obstáculo? Esse paradoxo é simplesmente o coração de toda a técnica psicanalítica. Para conseguir resolver esse quebra-cabeça, Freud teve que ir fundo. Ele precisou entender a mecânica da resistência. Ou seja, por que a nossa mente luta com unhas e dentes para não melhorar, para não ser curada? E um conceito-chave para entender isso é a introversão da libido. Pensa assim, em situações de neurose, a nossa energia psíquica, a libido, começa a se retirar do mundo real, da realidade. E para onde ela vai? Ela se volta para dentro. Mergulha no mundo da fantasia, naqueles clichês antigos da infância. Em vez de viver o presente, a libido volta para o passado e fica reanimando velhas histórias. Então, a terapia vira uma espécie de cabo de guerra.
De um lado, o terapeuta tentando resgatar essa energia, trazer a libido de volta para a realidade, para a consciência. Mas do outro, a nossa própria psique não quer largar o osso. As mesmas forças que fizeram a libido recuar lá no início, agora viram resistências. Elas lutam para manter tudo como está, para deixar essa energia bem escondida, mesmo que isso cause sofrimento. E é aí que a transferência vira a arma secreta da resistência. É o seu trunfo. Por quê? Porque quando a análise chega perto de um assunto doído, de um conflito importante, a resistência usa a transferência para bagunçar tudo. Ela distorce a percepção da realidade, basicamente sequestra o processo terapêutico. Em vez de lembrar e entender o passado, a pessoa começa a viver o conflito ali, na hora, com o analista. Mas aí veio a grande sacada de Freud para resolver o paradoxo. Ele não jogou transferência fora. Pelo contrário, ele a colocou num microscópio, foi dissecá-la. Ele percebeu que não era uma coisa só. A transferência não era uma força única, mas sim um conjunto de várias correntes emocionais diferentes e algumas até opostas. Essa tabela aqui deixa a descoberta dele bem clara. Basicamente, Freud dividiu a transferência em tipos. Primeiro, existe uma transferência positiva, consciente, que são aqueles sentimentos de afeto, de amizade, que ajudam a terapia. É o motor da coisa. Mas também existe uma parte inconsciente dessa transferência positiva, ligada a impulsos eróticos reprimidos, e essa sim vira resistência. E por fim, tem a transferência negativa, com sentimentos hostis, de raiva, que, claro, também atua como uma barreira gigante. Então a solução do quebra-cabeça é essa. Não é a transferência inteira que atrapalha. É só a parte negativa e a parte reprimida da positiva. Aquele lado consciente de afeto e confiança continua sendo o grande aliado da terapia. E pronto, o paradoxo estava resolvido. E com essa nova luz sobre o assunto, a transferência mudou completamente de papel. Ela deixou de ser só um obstáculo a ser superado. Ela foi ressignificada. Passou a ser vista como uma grande arena, o palco central onde todo o drama psíquico pode ser reencenado para finalmente, quem sabe, ser resolvido. A terapia, então, vira o cenário dessa luta. De um lado tem o instinto, a pulsão, que quer o quê? Quer atuar, quer repetir, reproduzir o passado ali, na hora, com o analista. É a compulsão à repetição. Do outro lado, tem o objetivo da análise, que é completamente o oposto. Ajudar a pessoa a lembrar daquele passado e a entender aquilo, em vez de só reviver tudo de novo sem consciência. E o próprio Freud disse com todas as letras, é nesse campo de batalha da transferência que a vitória tem que ser conquistada. Ele sabia, ele reconhecia que manejar a transferência é a coisa mais difícil que existe para o analista. Mas ele também sabia que era um único caminho para uma cura de verdade, uma cura que dure. Então, para a gente fechar o raciocínio, a transferência não é um defeito no sistema. Ela é o sistema, é o campo de jogo. É aquela ferramenta que, ao mesmo tempo que oferece resistência, é a única que revela o que está escondido. Ela traz para o presente os amores, as dores, os conflitos esquecidos e dá a chance de que eles sejam, talvez pela primeira vez, olhados de frente e compreendidos. E se na terapia a transferência revela esses projetos inconscientes, a pergunta que fica para a gente pensar é: que projetos esquecidos, que clichês invisíveis podem estar guiando as nossas vidas, as nossas escolhas, exatamente agora?